Olá, meus irmãos. Mais uma noite abençoada na presença de Deus. Nós vamos estar falando hoje sobre o avivamento no mundo. Como se deu o avivamento no mundo? Meus irmãos, nós precisamos primeiramente entender algumas coisas. Como, por exemplo, Deus, ele não faz as coisas de qualquer jeito, ele não faz de qualquer maneira. Ele tem planos, ele tem objetivos, ele tem estratégias. Além do que? Além das normas que ele estipula, além das regras e leis que devem ser obedecidas. Nós vemos isto claramente na criação. Vamos esquecer um pouquinho o homem neste primeiro momento e vamos falar somente do mundo criado. Nós vemos que cada coisa está em seu devido lugar. É uma formação atmosférica perfeita. São rios, oceanos, animais, sol, lua, a atmosfera e a sua pressão, uma perfeição que a ciência tenta explicar até hoje. Até hoje a ciência tenta explicar essa relação de coisas, essa perfeição de coisas. Né? Então é muito difícil eles conseguirem explicar. Já tentaram, explodiram uma célula e assim vai. Deus é inexplicável. O mundo é inexplicável. Mas nós vemos também, meus irmãos, a perfeição nas criaturas. Nós vemos a perfeição no homem, e agora aqui eu incluo sim o homem, perfeito, desde o nascimento até a conquista do reino. Ele é perfeito. Ele é perfeito, tudo nele transcorre da maneira como Deus preparou. Ele nasce, vive, cresce, se desenvolve, se aprimora, se aperfeiçoa até ele conquistar o reino. Né? Agora, vejam que eu falei conquistar o reino. Por quê? Porque Deus, ele não te obriga a nada. Ele te passou todas essas regras, ele passou tudo, ele explicou, ele mostrou, ele deixou essa imensidão de mundo para que nós pudéssemos analisar e ver, e ter certeza que existe Deus. Existe Deus. Né? Existe Deus. Então nós precisamos aprender e entender que está tudo exposto. Ele não te obriga a nada. Ele vai sempre te trazer consistências para que você comece a aprender. Ele vai apenas te ensinar que no reino dos céus só habita aquele que aceita, se abastece do conhecimento, meus amados, se abastece do conhecimento, aceita Jesus, se abastece de todo o conhecimento que ele expôs para nós, né? Então nós precisamos aprender a viver de acordo com aquela santificação pedida que nós já aprendemos tanto, sermos pessoas boas, coerentes, equilibradas. Ele não exige, amados, nós precisamos gravar bem isso, ele não exige e nem te obriga a nada. É você quem decide o seu caminho. É você que vai conquistar o reino ou é você que vai perdê-lo. Esta revelação ao homem, meus amados, nós vemos que iniciou-se com Israel. Foi para com Israel que deu início a isso tudo. Devido à queda do homem, este homem ele passou ali a tornar-se responsável pelos atos cometidos por ele. Nós vemos, meus irmãos, que o Pentateuco, ele deixa claro tudo isso. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele deixa claro tudo isso. Ele especifica já desde ali os mandamentos e as leis a serem obedecidas. Nós, na verdade, desconhecemos quem é o autor de Gênesis. Os estudiosos não conseguiram ainda comprovar quem é o autor de Gênesis. Mas os outros 4 livros, a autoria é claramente de Moisés, que também ele é aceito como sendo o autor de Gênesis. Então, ele é aceito como o autor de Gênesis, mas nós não temos como comprovar isso. Precisamos entender desta maneira. Nós vemos aí que Abraão foi o patriarca da nação de Israel e que ele recebeu, assim, muitas promessas de Deus. Isso está lá em Gênesis 12, de 1 ao 3. Portanto, o Pentateuco, meus irmãos, os 5 primeiros livros da Bíblia,
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é muito mais abrangente do que acham muitos homens. As pessoas acham que Antigo Testamento é Antigo Testamento, mas ele é muito mais abrangente do que muitos pensam. Nós vemos nesses livros, meus amados irmãos, o olhar de Deus para o mundo já desde o princípio das coisas. Né? Ele teve a sua origem ali nos 10 mandamentos, mas há muitas outras orientações sobre a formação de caráter, personalidade, ética, ou seja, há ali uma base legal e moral de Deus a toda a humanidade. Então, ali existe essa base moral de Deus. Portanto, meus irmãos, a Bíblia em sua totalidade apresenta regras de vivência e convivência para o homem. Nós vemos claramente o plano de redenção para toda a humanidade, que caiu em pecado no paraíso. Nós não podemos esquecer. Então existe um plano de redenção. Por quê? Porque o homem caiu em pecado ali no paraíso. E Jesus, meus irmãos, traduziu tudo isso e deixou o seu propósito da forma mais clara e abrangente, dirigida aos homens em Mateus 5, que é o Sermão da Montanha. Mas vamos falar agora de Mateus 5, 17 e 18, que ele diz que não veio para mudar o Antigo Testamento, mas para cumprir todas as leis. Porque até que passe o céu e a terra, nenhum só i ou tio passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5, versículo 17 e 18. Veja, portanto, meu amado, que Jesus ele trouxe uma nova ética e uma nova ótica para a prática das leis. Uma nova ética e uma nova ótica. Nós precisamos estar bem atentos a isso, meus irmãos. Bem atento a isso. Mateus 5, 43 e 44, ele mostra também uma comparação entre a lei levítica, que diz: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Em Cristo, aperfeiçoados os nossos entendimentos, fica claro que devemos amar e orar pelos nossos inimigos. O amor, na visão de Deus, não é apenas fantasioso, ele é um sentimento de origem sólida em Cristo Jesus, ficando claro que só pratica o amor de verdade quem o pratica pela ação do Espírito Santo. Só pratica o amor de verdade quem o pratica pela ação do Espírito Santo, meus irmãos. João 3,16 nos diz que, nos fala que se Deus ama a todos, né? Nós devemos fazer o mesmo. Não há como nós queremos driblar as coisas, né? Então lembre-se que ele deu o seu Filho unigênito para nós. João 3,16. Desta maneira que é. Mesmo sendo nós inimigos de Deus pelo pecado, sendo rebeldes, como vemos em várias descrições nas Escrituras, cumprir os mandamentos de forma fria e formal de nada vai adiantar, meus irmãos. Nós precisamos fazer isso de uma forma dinâmica, nós precisamos fazer isso de uma forma avivada, de uma forma bem ativa, com bastante amor, com boa vontade, com alegria, nos tornando instrumentos da justiça e do amor de Deus. Nós vemos, portanto, meus irmãos, a mensagem de Deus para o homem em toda a história. A mensagem de Deus para o homem em toda a história é uma mensagem de alegria, é uma mensagem de felicidade. Meus amados, nós precisamos entender que aqueles que amam a Deus cumprem a sua vontade. Tudo na Bíblia, meus amados, converge para Cristo. Ele esteve com os pés sobre esta terra, então, desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia converge para Cristo.
E é o homem através dele, é o homem através dele que passa a ter um avivamento espiritual profundo, através do seu exemplo, através de tudo aquilo que aconteceu, através de tudo aquilo que ele nos apresentou. Aquilo foi um avivamento fora do normal, um avivamento sobrenatural, meus amados. A gente tenta achar adjetivos, mas é um avivamento sobrenatural, a vinda de Cristo para esta terra. Esse avivamento, nós precisamos aprender e entender que ele deve partir do interior do ser. Ele deve vir de dentro de nós, por Cristo. E aí ele sai da gente e vai ao outro ser, independente de reciprocidade, independente de amizade. É o amor puramente por amar. E este amor puramente por amar, meus amados irmãos, ele só vem de Deus. Não tem outra origem. Ele só vem de Deus. Este sim é o avivamento. Este sim é o avivamento. E é isso que ele trouxe para o mundo. É isto que ele trouxe para o mundo, a revelação da verdade. Basta nós acreditarmos, basta nós termos fé, basta nós nos arrependermos dos pecados que nós cometemos, dos erros que nós cometemos, e buscá-lo em espírito e em verdade, como ensina a sua palavra. É desta maneira que nós seremos avivados. E foi desta maneira que as Escrituras Sagradas apresentaram Deus a este povo que aqui habita, para que ele seja avivado e busque essa renovação de relacionamento para estar no paraíso com o Senhor. E se assim nós buscando, se assim nós o acharmos, com certeza nós estaremos com ele. Com certeza nós estaremos com ele, meus amados. A mensagem, ela é igual para todos. Nós precisamos prestar muita atenção nisso. A mensagem, ela é igual para todos. Mas poucos a aceitam e cumprem. Ezequiel 7, 37 e 39 diz que se alguém tiver sede, que venha e beba. A leitura sugerida de hoje é exatamente em Ezequiel, não no seu versículo 7, mas no seu versículo 37, de 7 a 10 e 47, de 1 a 5 e 9. Nós não vamos fazer a leitura, como eu sempre costumo fazer com os irmãos, para que não haja uma perda maior de tempo, para a gente poder encurtar um pouco mais essa nossa reunião, né? Mas aí nós já começamos a ver um primeiro assunto que traz assim, esse avivamento no tempo de Ezequiel, esse avivamento no tempo de Ezequiel. E ele apresenta para nós o primeiro tópico. Isso já foi estudado anteriormente, meus amados, então é apenas para que nós façamos uma releitura, para que nós tragamos o entendimento de que isso veio para o mundo e não apenas para o povo de Israel. Isso não foi direcionado a um povo, foi direcionado ao mundo, né? Então nós já estudamos isso tudo anteriormente, tá bom? Então, para que haja avivamento, meus amados irmãos, é necessário uma crise. Isso nós aprendemos lá em Ezequiel, né? Ezequiel 7. Então há necessidade que haja uma crise, porque esse avivamento ele não começa sem causa, porque a vida do cristão e daquele que começa a aprender a ver o que é cristão e começa a se relacionar com Deus, ela já passa a ser avivada a partir do momento da presença do Espírito Santo, a partir do momento do arrependimento, a partir do momento que a pessoa já se batiza e começa a se envolver com tudo isso, ela já começa a estar avivada, começa a viver uma vida diferente, ela volta a viver, né? Ela volta a viver, né? Assim, é como uma faísca, né? Que dá início a um incêndio, aquilo cresce na gente, né? A gente parece que está incendiado, pessoas choram, pessoas se derramam aos pés do Senhor, outras pessoas ficam caladas, mas a gente percebe que existe a influência do Espírito Santo na vida dela, a gente percebe que ela está realmente envolvida com Deus, que ela está envolvida com o Espírito Santo, né? E essa faísca, meus amados irmãos, ela vem em que momento? Ela vem nos momentos de fraqueza. Ela vem nos momentos de fraqueza, sempre.
naquele momento de falta de ânimo, naquele momento de letargia, no coração do povo, no coração da igreja. Né? No texto que, que nós iríamos ler, né, no versículo 1 ao 5, a situação difícil do povo de Israel fica clara na Ezequiel, fica clara. Eles estavam fazendo barbaridades ali, havia extrema necessidade de intervenção divina para restaurar o povo. Muito, muito necessária seria a ação divina naquele momento, porque eles estavam desobedecendo muito. O povo, ele foi levado cativo para a Babilônia, nós já estudamos isso, existia ali inúmeros pecados, havia desprezo aos pais, perversidades, pecados sexuais, inclusive incestos, meus irmãos. Imaginem, inclusive incestos, propinas, sacerdotes carnais que não separavam o santo do profano. Eles faziam aquilo que lhes convinha. Eles faziam, meus irmãos, aquilo que era da vontade deles. Né? Os profetas mentiram, olha, nós passamos por isso hoje, já comentamos a respeito disso várias vezes em várias aulas. Os profetas, eles mentem simplesmente pelo poder ou para que eles possam se encher financeiramente, se abastecer das necessidades carnais dele. Né? Havia naquela época também muita violência contra pobres, contra aqueles que eram necessitados, entre outros tantos. Né? E assim veio o juiz, né? A gente pensa que tudo vai passar batido, mas não, demora um pouco. Por quê? Porque se dá tempo para o arrependimento, Deus ele permite que você se arrependa, que você enxergue seus erros e se coloque aos pés dele. Mas, infelizmente, não foi o caso, e assim veio o juízo de Deus sobre Jerusalém. Veio o juízo de Deus sobre Jerusalém, falando no caso de Ezequiel, né? Então veio o juízo, veio pesado, eles foram levados cativos, meus amados. O segundo tópico, ele fala sobre a restauração. Então Israel estava totalmente caída em pecado, ela foi vencida pelos caldeus, os caldeus vieram, venceram ela, né? O rei Nabucodonosor levou-os para o exílio por 70 anos, e é dessa forma que nós vemos. Então eles ficaram cativos por 70 anos, e diante de toda essa calamidade, o Senhor ainda assim, meus irmãos, ele ainda teve misericórdia do povo, e o poupou da destruição total, Lembrem-se bem disso. Nós precisamos aprender e lembrar que Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador e dá a este a oportunidade do arrependimento e salvação. E isso vai indo até o momento que Jesus voltar. Só que há necessidade do arrependimento, há necessidade da busca da santificação. Sem isso, dificilmente nós conseguiremos estar no paraíso com o Senhor. Nós vimos isso através de Ezequiel 37, 4 e 5, quando nós estudamos ali naquele momento o Vale dos Ossos Secos. Já falamos fartamente sobre isso também aos irmãos, então eu acredito que não é necessário que a gente continue aqui falando sobre esse assunto, porque acredito que já 2 ou 3 vezes nós já falamos sobre o Vale de Ossos Secos, onde Ezequiel profetizou sobre aqueles ossos secos e começaram a se juntar as medulas, começaram a juntar ali pele, os ossos se ligaram e eles se colocaram de pé, né? E faltava nele o Espírito, e aí profetizou também Ezequiel sobre o Espírito, e aí o Espírito veio sobre eles, e aí, né? Isso aí foi um sinal, foi uma profecia da restauração, a restauração do povo judeu, do povo de Israel, né? Então eles tiveram uma profecia grandiosa que salvou a cada um deles, E nós, meus amados irmãos? E nós estamos aqui esperando o quê? Para nos arrependermos, esperando que nós sejamos levados cativos, esperando que a gente esteja na nossa sepultura, onde nós não conseguiremos mais falar com ninguém. O que é que nós estamos esperando?
Vejam, meus amados, que o amor de Deus pelo povo que estava destruído pelas suas próprias ações, não permitiu que ele deixasse que o povo fosse exterminado. Ele manteve e continuou dando oportunidade. Continuou dando oportunidade. Né? O terceiro tópico desse estudo de hoje, ele está ali no capítulo 47, onde houve a purificação das águas. Onde houve a purificação das águas restauradoras, meus amados. Que a cada, a visão que teve Ezequiel é que a cada 1000 côvados ou 450 metros, ele ia se submergindo cada vez mais, dos pés até os joelhos, depois até o quadril, depois até os ombros. Depois ele teve uma submersão total e ele teve que ir nadando. Já não tinha mais, já era bem mais profundo, uma imersão muito mais profunda. E estas águas, meus amados irmãos, elas significam o quê? O grande avivamento a ser experimentado por Israel. Aí nós já estamos falando agora de um futuro, né? De um futuro. E vemos com isso que nós devemos, independente de quais sejam nossos pecados, nos arrepender. Porque eu listei para os irmãos agora os pecados que eles estavam cometendo, né? Nós devemos então nos arrepender e buscar este avivamento em nós, em cada um de nós, pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Nós não podemos nos permitir ser destruídos pelas nossas próprias ações, pelos nossos próprios erros, pela nossa falta de amor por nós mesmos. Nós precisamos, meus amados irmãos, lutar pelo avivamento, lutar pela nossa restauração, nos arrepender, crer em Cristo, crer em Deus verdadeiramente e buscar a santificação e o batismo. Batismo e santificação. Não falei na ordem, mas são todos esses aí que eu estou falando para os irmãos. O segundo assunto, nós veremos o quê? O avivamento no mundo, que é o que se refere à aula de hoje. Então eu contei para os irmãos e trouxe para os irmãos, apresentei uma história de uma maneira geral, desde lá de Gênesis até Ezequiel, ou seja, até o texto de Ezequiel, onde a igreja ela é restaurada. Então, nesse segundo tópico, nós já vamos ver esta restauração no mundo, como aconteceu, que é exatamente o assunto que nós teremos que falar hoje. A Europa, meus irmãos, ele viveu períodos de degradação. Como eu já falei para os senhores e senhoras, como eu já falei, há necessidade de que se passe por uma crise para que haja o avivamento, porque nós, cristãos, já estamos vivos, e a gente normalmente abaixa a cabeça e sofre quando existe uma crise. Então, quando você entra em crise, é que há o avivamento. E o povo de Israel, eles eram fiéis a Deus, mas houve uma crise. Os sacerdotes estavam fazendo bobagem, o povo começou a se envolver com aquilo tudo, adoração de deuses pagãos, e aí o povo vai se caindo naquela mesmice e vai achando que está tudo certo. Então é isso, nós não podemos permitir que isso aconteça conosco, meus irmãos. E na próxima aula nós estaremos falando sobre o avivamento no Brasil, um material bastante interessante também, né? Então, como nós vimos, a Europa ela sofreu uma degradação praticamente igual à de Israel. E Deus, ele usou pessoas espirituais para clamar e trazer esse avivamento ao povo na época, ao povo europeu naquela época. Na Alemanha, em 1722, houve um fervor missionário também que se espalhou pelo continente europeu e chegou até a América, através do conde Zinzendorf. Conde Zinzendorf. Né? Vou começar a falar de pessoas que nós não conhecemos, mas é assim que deve ser. Então, esse conde Zinzendorf ele trouxe um avivamento para a Europa, para a Alemanha, em 1722, coisa absolutamente incrível. Na Inglaterra, em 1740, aproximadamente, em 1740, Charles Wesley e George Whitefield, né, eles atuaram e buscaram no poder de Deus a unção para pregar contra o homem. Tem uma história até interessante deles, mas eu vou contar em outra oportunidade deles dois. Né? Em outra oportunidade eu vou contar para os irmãos, embora eu acho que eu já tenha me referido a ela em outras aulas anteriores. Né?
E eles usando esse poder de Deus, houve um grande avivamento que desceu sobre o povo da nação inglesa naquela época. Inclusive no país de Gales também, Evan Roberts, esse daí é um menino de 13 anos de idade que ele declarou para os amigos dele uma visão em que Deus enviava um avivamento para a igreja, mas que todos deveriam abandonar o pecado. Isso teve um grande impacto em 1904, 1905 e espalhou-se pela cidade. Alcançou muitos países do mundo, meus irmãos. Muitos países do mundo. Nos Estados Unidos também houveram muitos avivamentos. Charles Grandson, Campbell, eles foram do movimento chamado Vida Profunda. Vida Profunda. Em 1900, Charles Fox, um obreiro leigo, né? Também se referindo a tudo isso, um obreiro leigo, ele fundou um movimento chamado Fé Apostólica. Né? E assim ele preparou obreiros para evangelizar. Né? Então houve um avivamento absurdo também naquela época, devido ao Charles Fox, que ele começou a preparar pessoas para isso. Em 1901, eu acho que foi ali no Texas, pastor William Joseph, ele foi atraído pelo grupo do pastor Parham, e foi batizado com línguas naquela oportunidade. E esse daí, em 1901, foi considerado o ano inicial do pentecostalismo moderno. O ano inicial do pentecostalismo moderno. Em 1906, eu acho que foi o avivamento mais conhecido dos brasileiros, muitos já estudaram isso, né? 1906 é o avivamento da Rua Azusa. Muitos já devem ter ouvido falar do avivamento na Rua Azusa, lá em Los Angeles. E foi neste local, neste tempo, que iniciou-se ali o avivamento pentecostal do século XX. Né? Foi o mais importante. Né? Esse daí ele impactou o mundo inteiro, ele foi de conhecimento do mundo todo. Meus irmãos, é certo que quanto maior o avivamento, maiores impactos ocorrem na economia, na política e na cultura. O que nós não podemos permitir é a inércia, a passividade do povo, que é o que está acontecendo hoje. Né? O povo acaba se envolvendo com o mundanismo do mundo e ele acaba ficando ou caindo, deixando tudo à própria sorte. Nós precisamos estar avivados em Deus, nós temos que ter as leis de Deus na nossa mente, nós precisamos pesquisar na Bíblia Sagrada, saber o que é, o que não é, o que é certo, o que é errado. Eu nunca vi nada de mal na Bíblia. Tudo que eu vejo na Bíblia é bom e nós precisamos viver isso. As pessoas costumam nos chamar de fundamentalistas. Nós não somos fundamentalistas por imposição, nós somos fundamentalistas por aceitação, por questão de inteligência, por questão de enxergarmos a verdade naquilo que está escrito. E esse é um dos primeiros escritos que nós temos. Né? Então, o que nós não podemos viver é a inércia, não. Nós temos que crer realmente em Deus, nós temos que verdadeiramente nos empenhar nesta relação com Deus. Só um verdadeiro avivamento remove o pecado e divisões de qualquer espécie. Tudo isso que nós estamos vivendo no mundo acabaria se a igreja buscasse as pessoas e trouxessem elas para dentro da igreja, se nós lutássemos para mostrar o reino de Deus, mas nós acabamos nos calando, nós nos achamos sozinhos, com o maior general de toda a criação do nosso lado, nós nos calamos. A pessoa que mais tem poder, sobre as nossas vidas, Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. É a pessoa que mais tem poder sobre tudo e todas as coisas. E Ele está do nosso lado, e nós estamos aqui, quase mortos. Por quê? Por falta de relacionamento, por falta de conhecimento. Então nós não nos expomos, não nos expressamos, não lutamos,
buscamos. Meus amados irmãos, nós precisamos aprender a nos amar. Quando nós começarmos a nos amar de verdade, nós passaremos a lutar por nós. E esse lutar por nós é lutar pela verdade que nós vivemos. E nós vivemos o quê? A verdade de Cristo, a verdade de Deus, a verdade do Espírito Santo em nossas vidas. Que nós possamos mudar esta nossa relação com o Espírito Santo, que nós possamos buscar este avivamento, que o mundo possa, quando eu falo nós, eu estou me referindo ao mundo, que o mundo possa buscar este avivamento e realmente viver esta comunhão com Deus. Né? Nós precisamos entender e aprender que é consenso de todos que o avivamento ele provoca mudanças na igreja. O avivamento provoca mudanças na igreja, porém em muitas, pouco tempo dura, porque a chama ela logo se apaga. Por quê? Porque a busca incessante de mais e de mais e de mais, nós não estamos satisfeitos com nada, meus amados irmãos. É isso que acontece, a nossa insatisfação acha que nos faz crer que Deus está devendo alguma coisa para nós, que Ele tem que fazer mais, que Ele precisa fazer mais, e não é isso. É nós que precisamos buscar nos envolvermos mais com Ele, para fazermos parte do paraíso ao lado dEle, para estarmos em comunhão, para fazermos parte do corpo de Cristo, meus amados. E assim, com o passar das gerações, os sucessores nossos, os antecessores nossos também, eles não tiveram o mesmo ímpeto de manter o fogo aceso de muitas pessoas no mundo. Eles permitiram que a chama se apagasse. Mas aprendam uma coisa, entendam uma coisa. O Deus, Ele é o mesmo. Ele não mudou e não vai mudar. Ele é imutável. E nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos sentir o que os antigos sentiram em seus tempos. Um verdadeiro avivamento espiritual para que as igrejas da atualidade lutem, porque o Espírito Santo, ele deseja avivar o seu povo. Basta o seu povo requisitá-lo, basta o seu povo buscá-lo, basta o empenho do povo em estar com ele. Não é a gente querer um pouquinho e depois parar. Não é você deixar de fazer aquilo que te agrada, mas é você fazer aquilo que te agrada em comunhão com Deus, respeitando a Deus, cumprindo os seus pecados, cumprindo os seus mandamentos, com o seu coração totalmente aberto, escancarado, mas entendendo o que a Escritura Sagrada te apresenta, para que você possa viver, mas viver de verdade. Não estar frustrado num dia e feliz no outro. Viver a alegria do Senhor verdadeiramente. Amém, meus amados irmãos? Que vocês possam ter tido uma boa noção do que é o avivamento e do que foi o avivamento no mundo e um pouquinho da nossa necessidade. Amém? Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma sequência de semana maravilhosa na presença de Jesus. Deus abençoe.